Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. E vamos finalmente ao último estudo de Gênesis, o último capítulo, o 50º vídeo, o vídeo de número 50 do capítulo 50 de Gênesis. Chegamos ao fim do estudo de Gênesis, muito mais do que o início de tudo. É até emocionante para a gente falar isso, porque foram 50 vídeos, um período grande de gravação, mas a gente tem um estudo muito detalhado sobre Gênesis, um estudo que nos traz muita maturidade espiritual, mas um estudo que certamente, além de toda essa maturidade espiritual, fará uma diferença na nossa vida e no nosso ministério, amém? Então quero te pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 50 do livro de Gênesis, o último capítulo, né? E como é poderoso, irmãos. Gênesis é um dos livros principais da Bíblia, juntamente com Apocalipse. Gênesis dá uns resumos de toda a Bíblia, mas Gênesis é o que nós chamamos de a imagem. Na realidade, nós chamamos o Gênesis de uma figura daquilo que iria acontecer. A gente vai falar disso com muitos detalhes, nesse capítulo 50. E que bom que você está aí, que você assistiu até o final. Se você assistiu até o final, comenta aí embaixo o que você achou da série, se te abençoou, o que abriu no seu entendimento depois dessa série. Estamos aí já iniciando os estudos sobre a vida de Pedro. E o grande... Vamos colocar o terceiro vídeo também hoje, sobre o estudo da vida de Pedro. E ao final desse estudo, nós liberaremos um e-book com todo o estudo ali para você ter guardado. E a gente vai liberar esse e-book lá pela Hotmart. Eu vou liberar o link para você, para caso você queira adquirir, você possa adquiri-lo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudos sobre Pedro, e outros estudos mais que virão, tem um link aí embaixo para você entrar diretamente no nosso grupo de estudo do WhatsApp. E ali você vai conseguir, por exemplo, vídeos exclusivos. Você vai conseguir adquirir esse material que nós vamos liberar no final do estudo de Pedro, com 50% de desconto, e outras coisas mais. Então, fique com a gente. Tem um linkzinho, se você quiser entrar lá no nosso grupo de estudo, você fique à vontade. E não deixe de dar aquela curtida, compartilhada nesse vídeo, se inscrever aí no canal, que nos ajuda demais. Vamos lá? Capítulo 50 do livro de Gênesis. Jacó aqui vai estar sendo lamentado, ali no seu enterro, mas uma lamentação, daquela lamentação de saudade, daquela lamentação de perda, que nós tivemos. Vamos ver isso aqui agora. Versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passado, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da casa da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozen os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. Versículo 9. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo.
Versículo 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez o seu pai uma grande lamentação por 7 dias, né? Fez a seu pai ali. Versículo 11. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. Né? Abel-Misraim quer dizer luto dos egípcios. Amém? Versículo 12. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhe ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente a Manre. Eu falei para vocês no vídeo passado sobre essa questão aqui do campo. Versículo 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Né? E aí José vai tentar agora animar ali a seus irmãos. Ó. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Versículo 19. José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós, a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Né? Segundo aqui também pode ser segundo ao coração deles. Tá? Versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Né? Moisés vai fazer isso lá na frente, a gente vai ver, né, num estudo futuro aí. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Vamos comentar algumas coisas bem rápido, como nós sempre fazemos aqui. Interessante aqui é que no versículo 1, então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. O ato de embalsamar é uma forma, né, egípcia de você manter ali o corpo preservado naquele ato depois de mumificação. Mas a simbologia para nós aqui é o seguinte, né? Quando embalsamaram, não embalsamaram Jacó, não embalsamaram o enganador, não embalsamaram o suplantador, não embalsamaram aquele que era interesseiro, mas embalsamaram a Israel. O que vai ficar na nossa memória é aquilo que nós fazemos quando nós temos o coração transformado por Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito que habita dentro de nós. Amém? Continuando, algumas outras coisas aqui bem rápidas. No versículo 19, né, ele vai falar a mesma coisa que ele fez com os irmãos lá no capítulo 45, verso 1, quando ele se revelou. Os irmãos tiveram medo, mas ele falou: opa, peraí, eu não tenho nada contra vocês. Quem me mandou para cá, inclusive, não foram vocês, foi Deus. Vocês me mandaram, usados por Deus, para que nós pudéssemos ser preservados.
Que experiência, né? Ali de José. E agora no versículo 25, né, o que está acontecendo aqui? José fez jurar os filhos de Israel, dizendo que certamente vos visitará Deus e fareis transportar meus ossos daqui. Se a gente for lá em Êxodo, né, capítulo 13, no versículo 19, né, assim como Jacó, José morreu ali na fé. José morreu aguardando a ressurreição para herdar a boa terra. Né? E ele queria participar de todo o desfrute nessa terra. Né? Olha o capítulo 47, versículo 30 de Gênesis. Então, ele sabia que o que ele viveu era a figura daquilo que estava sendo prometido, que é Cristo. Ok? Versículo 26. No início, aqui, ó, perceba que lá, olha o 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram no caixão do Egito. Lá no início de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, você pode ver que quando Deus cria o homem, ele criou a sua imagem, para que o homem pudesse expressá-lo na terra. Deus dá o domínio de todas as coisas ao homem, para que ele pudesse lhe representar, ser o representante de Deus na terra. Interessante aqui que nós temos a experiência, né, de tantas pessoas chamadas aqui neste livro de Gênesis, né, mas a conclusão dele, ele vai concluir com 2 homens aqui. A morte de 2 homens. Primeiro, Jacó, né, Jacó, que teve a sua vida totalmente transformada. Jacó, o enganador, em Israel. Né? Então, aqui a gente vê claramente, né, um lado aqui de Jacó, ele é a expressão da imagem de Deus. Ele é a expressão da imagem no final da sua vida. Uma vida como Deus quer que nós tenhamos, uma vida totalmente transformada. Já José, que por sua vez, ele representa Deus com o seu domínio. Gênesis 37, né? A partir lá do versículo 1 de Gênesis 37. Tudo isso é muito bom, é excelente de nós observarmos o livro de Gênesis. Mas Gênesis, como eu tenho falado, é a sombra. Gênesis faz parte da era da tipologia. A era da tipologia. E José, assim como Jacó, né, eles viveram não a realidade, mas eles vivendo, esperando por uma realidade que é Cristo, que nos alcançou. Amém? Como nós somos privilegiados em vivermos a era da realidade de Cristo, onde o Espírito Santo habita dentro de nós, onde nós temos um Deus que vive e nos direciona. Para isso, basta que nós estejamos com nossos ouvidos sensíveis àquilo que Ele nos fala. Amém? E se Ele falar contigo nessa hora, não endureçais o seu coração. Que bom que você ficou aí até agora. Que bom que você assistiu talvez esses 50 vídeos aí dessa série. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu crescimento teológico, mas acima de tudo, para a sua intimidade com Deus, e que Ele possa verdadeiramente te transformar, assim como foi na vida de Jacó, para que você possa ser um representante dele nessa terra, e que você possa ter também a sua vida inspirada na vida de José, que tinha excelência em tudo que fazia para o reino, e foi um exemplo do domínio do Senhor nessa terra. Então é isso, né? Um grande beijo, quero te convidar mais uma vez aí a estar com a gente no estudo de Pedro, a vida e obra de Pedro, né? E é isso, até a próxima aí, né? Quero te convidar também para o nosso grupo de estudo e não deixar de fazer aquele pedido de sempre, para que você possa curtir, compartilhar e se inscrever aí no nosso canal. Bem, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo estudo, tchau, tchau.